Olá, pessoal dos Cafés Científicos Virtuais, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui hoje, começando, os nossos trabalhos do Café Científico Virtual, abrindo o mês de outubro, celebrando aí as atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lívia Leão. Eu vou mediar esse café científico hoje com a professora pesquisadora Maria do Rosário Sampaio. E é uma satisfação muito grande ter vocês aí como ouvintes, telespectadores, e ao mesmo tempo pessoas que vão debater conosco também esse tema tão interessante que a professora vai abordar. Então, gente, eu sou vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Atualmente sou coordenadora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Minas Gerais e coordeno também o Programa de Popularização da Ciência e Tecnologia, que é o programa que faz essas parcerias, inclusive com a UFMG, para poder realizar ações como essa do Café Científico Virtual. Então, falando um pouco da professora Maria do Rosário, a professora é graduada em Comunicação Social, Jornalismo, pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, é formada em Pedagogia, tem especialização em Sociologia pela PUC e em Saúde do Trabalhador, tem mestrado em Engenharia de Produção, na linha de pesquisa Ergonomia, Organização do Trabalho e Saúde. Ela concluiu o doutorado dela em Serviço Social e onde defendeu a sua tese sobre trabalho, mulher e participação política, o recente protagonismo feminino em Capelinha, no Jequitinhonha, no Alto Jequitinhonha. Ela é pesquisadora também, pessoal, da Fundação Jorge Duprá Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, que é o Fundacentro. Ela tem experiência na área de trabalho, saúde e educação. E tem outras informações que ela vai passar para vocês aqui agora a respeito da tese dela, desse trabalho interessante que ela faz. Boa tarde, professora. Vamos começar? Boa tarde. Obrigada, Lívia. Bom, eu queria começar agradecendo a Lívia Leão, que é a coordenadora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Minas Gerais, pelo convite que me honra muito. E é um prazer poder falar com tantas pessoas ao mesmo tempo do meu estado. Vejo que está bem distribuído, tem pessoal do sul, do centro-oeste, do nordeste, do norte, noroeste. Ainda não vi nenhum lugar do Jequitinhonha, que é onde eu desenvolvi o meu trabalho. De todo modo, é um grande prazer conversar com vocês. Eu vou tentar ser rápida e dizer apenas as questões mais importantes da abordagem, que é uma pesquisa bem grande, e termina sendo cansativo se a gente demorar muito. Então, como ela disse, eu trabalhei antes no meu trabalho de mestrado, eu trabalhei com terceirização das empresas, terceirização e acidente de trabalho, fazendo uma pesquisa comparativa entre trabalhadores efetivos e trabalhadores terceirizados numa empresa localizada no Vale do Aço. Mas a questão feminina tem me chamado tanta atenção pela falta principalmente de pesquisas no nosso estado, Tem poucas pesquisas sobre a questão da mulher, do trabalho, da violência e toda a questão social que implica os seres humanos, mas as mulheres têm mais dificuldade de superar os problemas dada a sua inserção política na sociedade. Então, no doutorado, eu resolvi trocar de temática, primeiro porque o consórcio de saúde do Médio e Alto Jequitinhonha convidaram a Universidade Federal, a Escola de Medicina, para analisar a saúde das trabalhadoras, das famílias de trabalhadores do corte de cana em São Paulo e outros lugares, porque a família fica sozinha e as mulheres estavam tendo problemas e também estava tendo alguns indicativos
de que a AIDS chegava ao Jequitinhonha. Uma das hipóteses era que era em razão do êxodo não, mas de uma das viagens de trabalho que os homens de lá faziam em direção ao corte de cana. Eu aceitei fazer parte da pesquisa, mas ela não deu certo porque surgiram problemas de ordem econômica, administrativa, junto na universidade, na escola de medicina. Mas eu não coloquei aquilo como empecilho, eu achei que era importante fazer. Fui buscar o doutorado para que eu recebesse orientação. Fui muito bem aceita na UERJ, que é a Universidade do Rio de Janeiro, que acolhe a quem busca por ela. Ela tem um perfil muito inclusivo, a quem eu agradeço muito a minha formação. E também a FAPESD e a Fundacentro, que foram as responsáveis pela minha estadia por 4 anos no Rio, sendo que um deles no Vale do Jequitinhonha. Um desses anos eu passei no Jequitinhonha fazendo a pesquisa de campo. Bom, então aí, por conta desse pedido do consórcio de saúde, do médio e do alto, eu fui fazer essa pesquisa e queria estudar as mulheres, a saúde das mulheres. Mas como não pôde, porque não tinha médicos, não deu certo, eu fui para o campo e decidi que a realidade é que iria me conduzir. Lá eu percebi que as mulheres haviam se organizado politicamente, mas continuavam muito invisíveis. E nada do que era solicitado ao poder público, municipal, ou do estadual, ou federal, ou poderes autônomos como o Ministério Público também não resolviam. E então eu decidi que eu iria estudar as mulheres trabalhadoras, pobres, organizadas socialmente em alguma esfera do que a gente chama de sociedade civil, outros chamam de inclusão na esfera pública. Enfim, normalmente a gente pode compreender como sendo a luta para ter parte daqueles que não têm parte na política, ou seja, eles não contam para a política representativa. Elas não existiam, mas embora elas estivessem com suas associações rurais, ou associações de mulheres, com seus estatutos, com seu CNPJ, tudo dentro do rigor da lei. Mas aquilo não servia para muita coisa, porque elas não eram consideradas. Então, minha tese obedeceu justamente a um reclame da própria realidade social. Essa tese, ela já disse o nome, mas a gente poderia traduzir, porque o nome das teses, por uma questão de convenção acadêmica, normalmente são muito grandes. A gente poderia dizer até onde as mulheres conseguem ser protagonistas da sua própria história, quais são os desafios, quais são os avanços. A região que eu escolhi trabalhar é o Alto Jequitinhonha, sendo Capelinha o município sede. Por que eu escolhi Capelinha? Porque Capelinha é um núcleo, chamado de área de planejamento governamental, polo regional, uma microrregião, e que era destituída de qualquer política pública permanente. Tinha a política pública de sempre, aquela que na verdade, pouco contribui, porque ela não diz respeito à política pública de permanência, né? De que os benefícios sejam duradouros. Né? Mas, ao contrário, são políticas públicas que passam segundo o sabor político do momento. Então, eu escolhi a cidade, do Vale do Jequitinhonha. Eu vou ter que dizer um pouco do Vale do Jequitinhonha, que ele é pobre, não porque ele é pobre, não porque ele quer, segundo a gente ouviu esses dias na televisão. Ele é pobre porque a divisão regional do trabalho fez com que o Vale do Jequitinhonha ficasse mesmo, ficasse no limbo das políticas governamentais, não só do governo atual, mas de todos os governos anteriores,
nem mesmo o Juscelino Kubitschek, que nasceu em Diamantina, que é da região do Vale, onde nasce o Vale de Jequitinhonha, fez qualquer mudança digna de citação para a sua própria região. Ele fez apenas uma BR chamada 367, que até hoje não foi terminada. Ele fez uma faculdade de odontologia em Diamantina, e só odontologia, e que por anos não serviu a nada ao Jequitinhonha, que por muito tempo foi uma região também de desdentado. Hoje já tem um outro programa que já está atendendo também, hoje já tem muito mais avanços, hoje também não passa mais fome. Pode ter pobreza lá, mas é uma pobreza digna. Bom, então eu reuni com essas mulheres, porque Capelinha é isso e o Jequitinhonha é isso. Eu acho que tem muitos lugares que se estuda porque eles são de fácil acesso. O Jequitinhonha tem muita gente estudando, não muitos mineiros, muito mais o pessoal da Unicamp, da USP, do que propriamente as universidades mineiras. Aliás, a Unimontes, depois que ela se expandiu, ela tem feito trabalhos maravilhosos sobre o Jequitinhonha. E a própria Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, que foi inaugurada em 2005, também já é capaz de desenvolver estudos na região. Mas continua sendo uma região problemática, com 83 municípios, uma população de mais de 600 mil pessoas. Todos os municípios dependem um do outro para qualquer coisa, e todos eles dependem de Belo Horizonte para todo o resto. Então não é uma situação que se muda de um dia para o outro, com programas sociais que não tenham o valor da permanência. É preciso política social que tenha o intuito de fato mudar. E é o que essas mulheres vinham fazendo a vida inteira. O Conselho Rural mais antigo que eu estudei, sob gerenciamento de uma mulher, ele datava de 79. Foi uma criação, obedecia a uma recomendação da EMATER, que é uma instituição que eu gostaria de cumprimentar nesse momento, porque, além de me ajudar muito na minha pesquisa, ela é a instituição referência de todo o povo rural daquela região do Jequitinhonha. Ela cumpre um papel fundamental no conhecimento, enfim, nas mazelas do dia a dia que o povo rural, que está acabando, cada vez mais é mais reduzido, o povo rural é expulso e as grandes empresas agroindustriais entram nas regiões, mas a EMATER é ainda a instituição pública do Estado mais creditada no Jequitinhonha, e que me ajudou muito. Então eu escolhi hoje falar de 6 mulheres da região rural de Capelinha, que formou o grupo focal. A metodologia usada é o grupo focal. O que é um grupo focal? Um grupo focal é formado por pessoas, primeiro, que sejam voluntárias. Segundo, elas têm que ter pontos em comum. Não pode ser uma mulher rica e uma mulher pobre, porque aí não é focal, é qualquer outra coisa. Então teria que ter condição social semelhante, elas deveriam ser necessariamente presidentes de associação rural, ou de conselho rural, ou de associação de mulheres rurais. Elas deveriam estar trabalhando, deveriam ser mães ou cuidar de filhos, e deveriam estar dispostas a dar entrevistas e permitir que elas fossem gravadas. Bom, então eu formei o grupo focal, que era constituído por mulheres rurais de 25 a 59 anos, todas presidentes de associação rural, associação de mulheres, todas trabalhando, todas pobres, mas todas muito lutadoras. Elas me contaram desde o nascimento a escola, como é que elas conseguiram estudar, como é que os pais tratavam, quem que era a liderança, se era o pai ou se era a mãe, como é que foi o período escolar, depois como é que foram elas casadas, como é que foi o casamento, qual que era o relacionamento que tinham, qual que era o problema maior
e qual que é o problema que elas tinham conseguido resolver, que elas mais se orgulhavam. Então, tinha duas perguntas básicas, que era o que você fez que mais lhe dá orgulho e o que é o problema mais sério que vocês não conseguiram resolver. Assim, o que dava para elas muito orgulho era muita coisa, porque havia mulheres que haviam ajudado a construir de mutirão posto de saúde, igreja, centro social, luta pela água, luta por energia elétrica, enfim, luta por aqueles direitos básicos que todo ser humano vivo em sociedade merece ter acesso. E qual que era o maior problema que elas não conseguiam resolver? Era impedir que os filhos saíssem para cortar cana em São Paulo. São Paulo entra como uma situação de um lugar qualquer. Vale, se for para o Mato Grosso do Sul é São Paulo, se vai para o Rio Grande do Sul é São Paulo. Então, tudo o que resume o fora daquela localidade que eles vão embora é para São Paulo. Isso é um problema, porque São Paulo tem uma vigilância à saúde do trabalhador muito mais bem estruturada do que o Mato Grosso do Sul, por exemplo, ou do que o Mato Grosso, ou do que uma Rondônia. Mas elas tomam como sendo indo para São Paulo. Elas achavam que para resolver essa situação, só tendo uma escola de nível técnico ou então uma universidade. Com isso, nós formamos um grupo que quem é do Jequitinhonha e acompanha a política local deve ter visto falar, chamado de a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha é nossa, que começa em Capelinha com essas mulheres e que depois expande para Araçuaí e que depois expande para Almenara e com isso faz que gera um movimento social muito interessante no bairro de Jequitinhonha. Estava sempre ele era muito acostumado a receber o que vinha. E se chegasse uma ambulância, ó, Deus lhe pague. Se chegasse um remédio, Deus lhe pague. Agora não querem mais isso, não querem mais a ambulância. E não querem mais o trator. Eles querem uma universidade, eles querem o ensino técnico, eles querem que o governo do Estado faça o ensino médio parar de fechar escolas e construir presídios. Então, eles estão muito mais atentos hoje do que antes desse movimento. Esse movimento social chamado a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri é nossa, tem uma página no Facebook que vocês podem acompanhar. Se quiserem, é só digitar a universidade, a UFVJM é nossa, exclamação, que vocês vão localizar essa página no Facebook. Tem também um outro grupo que eu estou administrando, chamado Caminhos do Vale. É para justamente fazer essa luta pelo desenvolvimento social da região, não importa contra quem. Nós queremos é que façam. E quem não estiver lá disposto a fazer nada pelo Jequitinhonha, que vá para outro lugar. Que lá não é o lugar dele, então, porque lá precisa de gente com vontade de fazer coisas. E levar para o povo do Jequitinhonha o que eles requisitam como direito social de existência. É um direito humano e um direito social, um direito trabalhista, todos os direitos que todo mundo tem no Sul, eles também têm que ter. Então a metodologia foi muito essa, de juntar pessoas com pontos em comum, mas não que eu ficasse à distância, né? Eu fiz uma pesquisa participante, intervenção social, fundamentada em premissas oriundas do George Lukács, do Engels e do Marx, mas que não convém, não é momento de ficar falando aqui da teoria, mas eu queria tão simplesmente dizer que não é possível as pesquisas brasileiras apareçam em regiões mais pauperizadas do país
e que não se faça nada para mudar a situação. Eu tomei como propósito ajudar essas mulheres a ir atrás dos seus sonhos, porque eram sonhos realizáveis, elas não tinham nenhum, não eram sonhos, elas tinham pesadelo todos os dias. Era uma estrada que queriam, estrada de cascalho. Quem tinha que cascalhar eram elas mesmas, porque a prefeitura local não se dispunha a fazer o que elas pediam. Como é que elas pediam? Elas iam lá na Secretaria de Obras, conversava com alguém que dizia que ia amanhã, depois não ia, e ia naquela história que qualquer pessoa do interior sabe como é. Então eu resolvi, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai formalizar esses pedidos. Então eu fiz os ofícios, pedindo o que elas precisavam naquele momento, passei para pendrive, de modo que na próxima pedida era só trocar a razão da queixa, né? Já ficavam prontos. Eu falei, vocês entregam uma cópia para o prefeito, uma cópia para vocês, uma cópia para o secretário e já deixam logo claro que a outra cópia vai para o Ministério Público. Porque assim, talvez, quem sabe, eles atendam o chamado. Repare que não estavam querendo asfalto. Elas queriam patrolar, queriam cascalhar estradas para escoar a produção delas. A produção, se o clima ajudar, vai ser manga, vai ser alface, vai ser farinha, porque também o Jequitinhonha não tem uma terra, um clima que favoreça o plantio conforme elas precisavam. Mas se chover muito, se não chover e não dá para plantar, elas fazem artesanato para vender na feira livre. Então é uma região que tem do lado, tem fazenda, tem terras, roças, né? Pequenos sítios de gente que trabalha uns para os outros em regime de mutirão, que não vê dinheiro durante toda a semana. Só vai ver dinheiro no final, na feira, quando vende seus produtos livremente. Mas do lado deles, eles têm uma coisa, uma grande empresa multinacional que só produz monocultura de eucalipto. Então, quer dizer, é o capitalismo mais difícil de ser explicado, porque de um lado é o pré-capitalismo, sequer entrou em relações de trabalho formal. Ninguém lá tem acesso à carteira de trabalho dessas mulheres que eu analisei. Mas seus maridos também não têm. E nem seus filhos também que estão lá, se estivessem lá, também não teriam. Então não tem carteira de trabalho, não estão inclusas no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo estão, porque elas também vendem, elas também compram, quer dizer, elas vendem o produto que elas plantaram ou fizeram com as próprias mãos, mas quando vão comprar alguma coisa no mercado, elas dinamizam a economia local. E nesse sentido, elas participam do capitalismo. Mas é só um pouco dele, né? Elas não têm as benesses do capitalismo. Que é, por exemplo, os direitos sociais garantidos. Dessas mulheres, apenas uma era uma mulher aposentada porque havia dado aula na escola rural daquela ocasião. Todas as outras viviam de trabalho informal, como não tinha idade suficiente para ter aposentadoria, também não tinha aposentadoria, recebiam Bolsa Família, chamam Lula de pai, primeiro porque a fome por lá acabou, segundo porque não é só Bolsa Família. Tem uma política pública chamada Pronaf, que elas chamam de Pronaf. Vem em nome delas. Ela é um recurso subsidiado que faz com que elas possam plantar e colher e assim garantir a sua pequena renda. Mas, como dizem elas, é uma renda que elas conseguem fazer milagre. E teve uma que me disse, quando sobra, eu trago para a feira, vendo quase sempre, vendo tudo. Mas quando sobra alguma coisa, eu levo para os mais pobres lá de São Vicente. Eu achei tão lindo, porque uma pessoa tão pauperizada, quando sobra, não queima, né? Não joga fora.
não queima o café como o Getúlio Vargas fez, nem joga fora os alimentos como os grandes supermercados fazem. Se sobrou, elas levam para São Vicente, que é um local onde acolhe pessoas bem pobres e uma instituição de caridade já muito antiga. Em toda a região do Jequitinhonha tem a Conferência de São Vicente de Paula. Bom, uma outra questão, passada essa questão da luta, que hoje está no seguinte pé. Claro, ninguém está achando que vai ganhar uma universidade federal, um campus, sem envolver político, né? Isso é da democracia brasileira. Só na ditadura que não tem isso. Toda democracia requer uma representação forte no Congresso Nacional. Então, nós somos atrás de um deputado que cuida da reformulação do ensino médio e que tem muito acesso ao Ministério da Educação para que ele ajudasse a essas mulheres a encaminhar a nossa luta. Então, segundo ele, a universidade vai chegar em 2015, em Capelinha, em Araçuaí e em Almenara. Mas já nesse momento, depois de um contato de 4 anos, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais foi até a Capelinha e já está instituindo lá as políticas, já está negociado, já tem a parte da prefeitura, que era comprar o terreno e assegurar a sua contrapartida, já foi assegurada. Então, não mudou tudo ainda, mas é possível que do jeito que está, nunca mais vai ficar. Porque pelo menos já tem o Instituto Federal do Norte de Minas. Em Capelinha, já tem Araçuaí. Nós temos mais 2 minutos, porque aí a gente começa as perguntas. Tá. E já tem também em Almenara. E por conta dessa luta, até o UITEC chegou em Capelinha. Não tinha sequer uma coisa chamada supletivo. Não tinha nada, mas a luta foi tão brava, o enfrentamento com os políticos locais foi muito, muito forte. Então, agora tem escolas à distância, e tem a UITEC, inclusive, mas nós não abrimos mão, nós queremos uma universidade presencial, porque o Jequitinhonha não é qualquer coisa, ele precisa de ter políticas públicas e de desenvolvimento social que pondere a sua fragilidade climática e a sua fragilidade de terreno, que é muito distinto. Uma região é muito distinta uma da outra. Um outro resultado que eu queria também colocar é que nós tínhamos um grupo da padaria comunitária que elas ganharam uma padaria, todo o equipamento, mas o prefeito que fazia saiu e o prefeito que entrou perseguia esse grupo de mulheres, porque elas tinham alguém da família que tinha se candidatado a vereador contra. Aí nós fizemos um mutirão, fizemos uns leilões, arrumamos dinheiro, terminamos a padaria, chamada Padaria das Galeguinhas, num lugar chamado Bom Jesus do Galego, em Capelinha. E hoje elas fornecem as quitandas para as escolas do município. Enfim, hoje a produção está boa, elas já vão comprar um carro para entregar a produção. Tem outros casos de luta, mas que eu acho que agora talvez já dê um exemplo de como é que, se a gente quiser, a gente pode fazer pesquisa para mudar, não o todo, mas a pequena parte que me foi possível ajudar a mudar. Eu tentei fazer junto com várias outras pessoas maravilhosas da região. Então, pessoal, nós vamos abrir para as perguntas agora. Como eu tinha mandado anteriormente para vocês, a gente vai abrir, né, para quem se inscrever agora e por ordem de manifestação, quem tiver perguntas, a gente vai fazendo, tudo bem? O que ela quer? Um prazer, gostei muito da pesquisa da doutora. Isso vai trazer grandes benefícios para Minas Gerais, principalmente para o estado todo. Apenas precisava de uma pessoa como ela, com a determinação, a garra, viu? Obrigada. Obrigada a você também. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Sou Maria Ribeiro, de Patinga.
Sim. Parabenizar a Dona Maria do Rosário, porque eu vejo uma senhora empreendedora social, tá? Nós temos algo comum, tá? Hoje em Patinga eu trabalho com essa área, promovo encontros, né, com escola pública, falando do empreendedorismo social. É ajudar, é servir primeiro, para depois empreender. Então, eu pude observar, a senhora focou muito no grupo de comunidades cooperadas. E nessa questão, onde tudo é possível, né? Um grupo onde a gestão colaborativa predomina. Aí realmente o desenvolvimento social, ele cresce, ele tende a crescer. E nós temos que ter esse olhar, né? Nós empreendedores, quanto, né, buscar uma responsabilidade social, assumindo, né, voluntariamente grupos de baixa renda. Tá? E com isso a gente, né, deve trazer para o espaço pessoas, né, capacitadas, onde ensinam e promovem esse conceito aí de cooperativismo. Quando a senhora fala do Vale de Jequitinhonha, a gente sabe que é uma região com clima desfavorecido, né, para um plantio de forma geral. O governo, ele tem que olhar, né, carinhosamente aí. As senhoras estão me ouvindo? Sim. Então, veja bem, Ipatinga tem também essa preocupação, apesar que é uma cidade siderúrgica, universitária. Sim. Eu estou falando da UAITEC aqui do centro de Ipatinga. Sim. É um centro com a parceria com a prefeitura, e hoje eu represento uma cidade siderúrgica e universitária. Sabemos que Vale do Jequitinhonha como a Dona Maria do Rosário falou, tem muito grupo de mulheres pobres, né? Mas as políticas, os empreendedores como todo, eles têm que pensar de que forma ajudar essa comunidade. Com certeza, a partir do cooperativismo. Obrigada. Uma pergunta. Dona Maria do Rosário, como que a senhora identificou o artesanato lá? Bom, eu queria primeiro me reportar à questão do empreendedorismo social. Como tudo que é popularizado, ou seja, quando a quantidade aumenta, a qualidade costuma recuar, né? Então, o empreendedorismo social para mulheres pobres, ele não se afirma se não tiver um apoio político. Porque o dinheiro não nasce em árvore, sabe? Infelizmente, não nasce em árvore. Elas têm uma trajetória de pobres desde que nasceram. O pai foi pobre, o avô foi pobre, o tetravô foi pobre, e elas resolveram não se dobrar àquela história trágica, que a pobreza é trágica, né? Mas a política continua tratando a elas com o mesmo coronelismo de sempre. Então, a pessoa que vai lá, alguém que vai ajudar essas mulheres, tem que ter, de fato, uma ousadia para enfrentar o poder político local, que normalmente é oligárquico, normalmente é egoísta e normalmente desconhecem essas mulheres. Então tem que ter alguém que empreenda politicamente primeiro. Elas devem ser empoderadas politicamente, para depois, então, ter o reconhecimento. Os nossos blogs, que foi um blog chamado Movimento Muda Capelinha, onde nós postávamos as dificuldades dessas mulheres, postávamos a estrada pela qual elas pediam
assaltamento não, pediam cascalho, pediam limpeza em esgoto a céu aberto, a criança que saía de casa 4 horas da manhã e só voltava às 3 da tarde, porque o transporte não era adequado. Tudo isso nós estamos publicando, fotografando e publicando na página, num blog, naquela época o Facebook ainda não estava muito na moda, era 2010, 2011, e isso começou a incomodar a cidadezinha, porque começaram a aparecer, então, grupos sociais da zona rural para incomodar os políticos. Elas vão à reunião, tem 56 pessoas participando, 50 homens, só tem 6 mulheres. Os 50 homens ficam caladinhos diante da oligarquia. Essas 6 mulheres, todas falam, e todos os homens se sentem no direito de caçar a palavra delas. Então, depois que isso foi feito, elas me deram um retorno depois, né? Que já não é mais... Aquela estrada foi recascalhada, aquele lugar lá, na Chapadinha, em Capelinha, a estrada foi assaltada, que a água foi levada, que ganharam a água. Então, muita coisa melhorou, porque politicamente eles foram incomodados, sabe? Não foi dinheiro, mas era coisa assim, elas não pediam dinheiro, elas pediam serviços essenciais básicos, como, por exemplo, facilidade no transporte da sua produção. Então, sem a política é a arte que muda a vida das pessoas e das sociedades. Então, o social, claro, ele tem uma boa dose de política, né? Então, assim, as universidades tendem a olhar com indiferença essa questão da pesquisa participativa. Eu só consegui fazer isso porque eu fui fazer um estudo legitimado pela Universidade do Rio de Janeiro, porque em Belo Horizonte eu não conseguiria. Eles diziam, mas isso aí não é seu papel de pesquisador, não. Isso aí eles é que tem que fazer, não é você, não. Falei, eu vou fazer junto. Mas tem que ter alguém que tenha voz, que tenha acesso, que tenha poder de articulação, que possa fazer com que eles se enxerguem, que eles sejam visíveis. Então, a Federal do Rio aceita, a Universidade Estadual do Rio aceita, mas as de Belo Horizonte não costumam aceitar, porque acha que é misturar política com a ciência. Eu digo, a ciência também é política, né? O Ebola agora já tem gente preocupada com ele. Enquanto matou africano não tinha problema, mas agora matou gente branca lá da Espanha, gente branca lá dos Estados Unidos. Já estão inventando agora a cura do Ebola, o controle. Então a ciência é, de fato, também política. Todo instrumento na mão do homem vai depender da forma de uso, e a política está por trás disso, né? Então eu vejo com bons olhos o empreendedorismo político, social, mas desde que também considere as questões políticas. Elas não querem ganhar dinheiro só, elas precisam de outros meios que só a política pode resolver. Por exemplo, o sonho de escola. Elas fizeram lá o posto de saúde e o médico marcou de chegar. Todo mundo foi para lá. O médico não foi. Eu fui para a rádio anunciar, porque estava todo mundo esperando, tinha gente com pressão 18 por não sei quanto, e o médico não apareceu. E que eu ia lá no outro dia para ver se o médico ia. O médico foi. Agora, claro, eu fiquei toda queimada na região, né? Não é todo mundo do Jequitinhonha que acha que eu fiz certo. Tem alguns que acham que eu fiz errado. Então, eu acho que o empreendedorismo social é bom porque ele empodera mulheres, para começar, né? E o artesanato de lá é o seguinte, o Jequitinhonha não se esgota em artesanato, né? O problema todo é porque se enxerga o Jequitinhonha como se só tivesse só artesanato. Não é, não. Tem mais coisa lá. Tem mais do que artesanato. Tem gente sofrendo, né? O artesanato pode parecer bonitinho, né? Mas aquilo é trabalhoso. Até para vir aqui a Belo Horizonte nas feiras. É um estresse para elas virem, porque ninguém apoia. Aí nós começamos a luta, elas faziam a exposição delas no chão da feira. Ganharam, então, um galpão
compraram um lugar para fazer um galpão, para elas fazer a loja, para expor permanentemente o material, porque lá tem Associação Regional de Artesanato. Parou. Começaram e não continuaram a fazer. Então é problemático, sabe? Sou professora de Geografia do Triângulo Mineiro, Santa Vitória. Eu estou com uma turma de 7º ano, onde a gente está trabalhando sobre a questão da população, de um modo geral, do Brasil. Eu gostaria de saber, primeiro, Dona Maria do Rosário, primeiro, falar do quanto você pesquisou, te parabenizar pelo estudo que você fez, pela coragem que você teve de fazer esse trabalho, porque mexeu com muita gente. E também, através dessa pesquisa, eu gostaria de saber se você conseguiu saber quantos filhos cada família, número de filhos aproximadamente cada família tem. E você também é natural de onde? Porque você fala tão bem do Vale, né, do Jequitinhonha, que a gente fica assim, eu fiquei encantada. E eu ainda vou entrar com esse estudo, fazendo um paralelo, porque a gente é de Santa Vitória, e eu gosto sempre de trabalhar esse assunto, porque lá tem matéria que a gente trabalha. Fazer um paralelo. Santa Vitória e o Vale do Jequitinhonha. E é o próximo assunto que a gente vai estar trabalhando. Então, para esses alunos que estão aqui hoje, assistindo essa palestra, vai ser muito rico para eles. E eles vão ser também informantes para os demais colegas que não puderam vir até aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, a média de filhos, é difícil dizer do grupo, né? Porque tinha uma mulher participante, que foi do sindicato, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e que fez a sede, né? Uma mulher que presidiu o sindicato. E na presidência dela, o sindicato conseguiu ter sua sede própria. Depois de, não sei, 30 anos passando por mão de homem, a mulher vai lá e tem uma sede própria. É de bater palmas, né, gente? De onde eu sou? Eu sou de Jequitinhonha. Mas não precisa nascer lá para você reconhecer que há uma enormidade de problemas. Não porque a região é difícil, né? Mas é porque é por abandono político mesmo. A Margarida Moura, num livro chamado Os Deserdados da Terra, da década de 1980, que é um livro de sociologia jurídica, ela já dizia isso, que quando ela veio aqui saber como é que era o Jequitinhonha, as repartições públicas diziam, aquele é um povo, uns caboclos ignorantes que não quer nada. Então, já naquela época, na década de 70, quando o Jequitinhonha começava a entrar no regime capitalista, já tinha essa pecha, esse preconceito contra o Jequitinhonha, né? Então, assim, eu escolhi também, não foi só porque eu sou de lá, né? Eu escolhi porque, não foi bem escolha também, foi um convite que o consórcio de saúde, do alto e do médio, fizeram à universidade, à escola de medicina, que por eu pertencer a uma área da saúde do trabalhador, fizeram o convite a mim. Não foi adiante, eu fui. Mas eu achei que foi um acerto, sabe? Uma das coisas que eu acho que possibilitou mudança foi o fato de eu ter nascido lá e eles reconhecerem em mim um igual. Então eles confiaram de que poderia, eles tiveram a certeza de que poderiam confiar em mim. Embora talvez não esperasse que a luta fosse tão longe, né? Agora, em relação à demografia de Capelinha, da região do Alto Jequitinhonha, eu posso afirmar que está caindo muito. E é preocupante, porque está caindo muito rápido. Então, eu vi mulheres, assim, da minha idade, com 10 filhos. Uma com 10. Era a única que tinha 10. Todo o resto tinha 4, tinha 3, 2, não mais. Assim, a média é essa, é 3 a 4 filhos no máximo. E aí é preocupante que o Brasil está todo assim. A demografia brasileira está sendo reduzida muito rapidamente por várias razões, inclusive por acesso a medicamento, ou talvez acesso a cirurgias de laqueadura, e também a homens que já entraram um pouco mais na modernidade e já ajudam as mulheres a fazerem o seu planejamento familiar, não é? Eu sei que caiu muito.
E mexi assim com várias pessoas, eu acho que é para isso que o pesquisador ganha mais ou menos bem. É para arriscar-se um pouco, né? Porque não pode... O Ministério Público, por exemplo, com todo respeito, todo mundo sabe que o Ministério Público é bem pago, o Poder Judiciário também. Mas aquela situação ali, mas ninguém denunciou. Oh, que beleza, ele ganha bem, mas quem tem que denunciar é o povo. Para ficar, então, submetido à perseguição política. Porque quanto menor o lugar, mais perseguição política tem. Então, o dever do Ministério Público é vigiar e punir. E se não vigia é porque não quer, porque as coisas estão todas publicadas, bem ou mal, em algum lugar, ou em blog, ou em página, mas todos sabem o que está acontecendo nos lugares pequenos, e o Ministério Público teria, sim, chance de entrar nisso, de resolver, sem colocar as pessoas com perigo da perseguição política. Mas, no entanto, ele disse, mas ninguém me acionou. Bacana, né? Ganhar dinheiro, mas quem tem que se arriscar a perseguição política é o pequeno agricultor, é a mulher da associação rural. Então, eu acho assim, que a gente pode contar pouco com o Ministério Público, que ganha justamente para isso. E eu sabia muito bem que se eu não tivesse coragem, era melhor não ter ido. Então, se é para transformar alguma coisa, eu sei que eu não transformei tudo. Mas alguma coisa ficou ficou diferente do que era antes, né? Por exemplo, as mulheres hoje não chegam nas reuniões e mandam elas calarem a boca. Elas hoje têm visibilidade. Pode enrolar ainda, por exemplo, a Casa do Artesanato. Ainda não está terminada, mas começaram. Antes elas não tinham nem lugar onde ir, elas expunham no chão. Não terminaram, mas vão terminar. Eu posso fazer um pós-doutorado por lá, né? Boa tarde, doutora Maria do Rosário. Boa tarde. Meu nome é Leandra, eu sou coordenadora do Centro de Referência da Mulher daqui de Jequitinhonha. Que bom. Quando a colega de Ipatinga falou que causou uma certa revolta com os companheiros aqui, mas nós sofremos essa discriminação, né? Sim. Desde que o mundo é mundo, onde o Vale do Jequitinhonha é visto como o Vale da pobreza e da miséria, onde as mulheres aqui são pobres e não têm esse tipo de recurso. Mas hoje nós temos aqui em Jequitinhonha e todo o Vale mudando esse cenário, né? Aqui em Jequitinhonha, na gestão, nós temos várias políticas públicas voltadas especialmente para a mulher. Nós temos o Centro de Referência da Mulher, temos o Viva Vida. Então, a política pública está voltada para dar esse suporte para a mulher, para que ela rompa realmente esse preconceito existente, né? E a gente trabalha justamente para isso. E quando a senhora fala que a pessoa não está mais satisfeita em receber a ambulância e o remédio, isso realmente é verdade. Busca-se cada vez mais a formação. Hoje a gente tem aqui o ITEC, que é a universidade. A gente vê nos adolescentes aqui de Jequitinhonha que eles estão querendo sim a formação, as indústrias, o curso técnico. E é isso, a gente quer crescer cada vez mais. Nós convidamos o pessoal de Santa Vitória, de Ipatinga, para vir conhecer o Vale, vir conhecer a cidade. É uma cidade muito rica culturalmente, né? E não é só essa pobreza, essa miséria que é passado, não. A gente tem muito a oferecer para vocês todos aí. Uma boa tarde para todos. Obrigada. Boa tarde. Santa Vitória. Eu gostaria muito, sim, de visitar o Vale. Inclusive, agora, eu sou considerada professora maluquete, gosto de fazer viagens. Inclusive, agora, dia 13, eu fui com minha turma para Brasília, tá? Quem Então, sabe o ano que vem? Entre em contato com a gente aqui, vai ser um prazer receber vocês. Tá, muito obrigada. A próxima pergunta. Nossa, é do outro lado. Dispõe a andar. Gente, boa tarde a todos, em todas as salas ITEC espalhadas aí pelo estado. Boa tarde. Primeiro, eu quero parabenizar a professora pelo brilhante trabalho, principalmente por trabalhar numa região muito
querida e muito bonita, que é a região do Vale de Jequitinhonha, né, como um todo. Eu, graças a Deus, já tive a oportunidade de fazer, nas minhas andanças aí pelo Brasil, por Minas, fazer alguns trabalhos, e alguns deles, na verdade, foram no Vale de Jequitinhonha, e são trabalhos que me deram muito prazer na vida, né. Eu trabalho com a área de manejo e conservação de solos, e eu sei que no Vale de Jequitinhonha é uma área, um campo muito rico de estudos, né? Os estudos de solos, de todos os ecossistemas envolvidos, né? Na questão do semiárido, enfim, na escassez hídrica e tudo mais. E eu gostaria de destacar, assim como a sala de Jequitinhonha também acabou de levantar aí, a riqueza cultural da região, que realmente é espantosa, e pelas cidades que eu pude passar e vivenciar, eu achei assim, bastante interessante esse aspecto. Como Itaobim, Araçuaí, Coronel Murta, Salinas, são cidades assim, que realmente são muito enriquecedoras, né? E eu gostaria só de, na verdade, é só uma curiosidade, que próximo a Araçuaí, aliás, próximo a Itaobim, tem uma vila chamada Vila Pasmado, que é uma vila que as pessoas sobrevivem, boa parte da renda que é adquirida através do artesanato, né? E o artesanato de mulheres, inclusive, né? Boa parte das mulheres, elas contribuem fortemente para a renda dessa Vila Pasmada. Então eu gostaria só de saber com a professora se ela conhece essa vila, que é próxima a Itaobim, e se lá efetivamente existe esse empreendedorismo social no qual está sendo discutido aqui nas reuniões. Bom, eu posso dizer apenas do Alto Jequitinhonha, que foi a região de meu estudo, né? Mas também não posso dizer que eu desconheço a realidade do Médio Jequitinhonha. O Médio Jequitinhonha, de fato, o artesanato é uma produção pesada, né? Araçuaí produz artesanato, Itaobim produz, Itinga produz. É difícil dizer qual é a cidade do Jequitinhonha que não produz artesanato e que não seja de mão das mulheres. Embora os homens também já estejam ajudando nesta atividade. Também tem Turmalina, Capelinha, Berilo, que além do artesanato com argila, fazem tapetes, arraiolo. Enfim, a renda não é só Itaobim. No Jequitinhonha tem regiões assim, que vivem, cidades e povoados que vivem mesmo do artesanato, né? Eu gostei muito de você tocar na questão da escassez hídrica e da dificuldade do solo, porque até para pensar política pública, a gente tem que saber escolher. Não pode se pensar em empresa para lá, indústria para lá. Lá não tem água para isso tudo, né? Agora, por exemplo, tem um empreendimento de indústria da mineração que suja o Jequitinhonha todo. Quem é que vai limpar o rio? Depois da mineração, infelizmente, Minas Gerais sequer tem a coragem de cobrar um royalty maior em cima da mineração. Que vem aqui, cutuca nosso solo, deixa os buracos e pronto. O rio tem petróleo, tem 15% de royalty. Quanto tem Minas Gerais? Agora o Jequitinhonha entrou no mapa do minério. Vai sujar nosso rio todo. E quanto é que vai nos pagar qual vai ser a nossa recompensa? Lavrar o minério, livrar o minério e lavrar o homem? É interessante para o Jequitinhonha qualquer tipo de indústria? Não. Por isso que nós não queremos e não lutamos por ensino à distância. Talvez a região tenha que ser mesmo um polo onde a educação seja uma grande frente de atração para as pessoas. Como tem região na França, que a comunidade não tem 800 pessoas, mas tem universidade lá. Então a gente tem que tomar cuidado com essa história de que vai ter indústria. Tem que ver que tipo de indústria, né, gente? Nós não temos água desse jeito. Aliás, não é só no Jequitinhonha mais. Hoje, em Belo Horizonte, nós tivemos ontem 34 graus sem ar nenhum. Uma cidade que já foi recomendada para quem tinha problemas de pulmão. Nós estamos matando o planeta. Então, essa história de levar empresa, indústria para o Jequitinhonha, eu espero muito que ela seja muito bem avaliada
que a mata escura seja preservada, que não passe dentro da mata escura as estradas, como é um requisito, algum político da região do Alto anda querendo, que a consciência ambiental do Jequitinhonha floresça e se espalhe pelo norte também, que tem regiões do norte de Minas que é pior do que o Jequitinhonha, ainda é mais pobre, né? Quem conhece, por exemplo, a região de Espinosa, onde a área está ficando deserto, né? A desertificação já chegou, sabe do que eu estou falando. Quer dizer, o Jequitinhonha, o norte de Minas está no semiárido, não é à toa, não. É porque tem critério para estar. Então nós temos que ter muito cuidado em saber que tipo de empresa que nós vamos querer, né? Por exemplo, a Capelinha queria mandar presídio e fecharam 2 escolas de turnos de ensino médio. Nós falamos assim, isso nós não queremos. As mesmas mulheres que estavam junto disseram presídio aqui não. E nem fechar também escola não. Tiveram que levar o presídio para outro lugar e abrir os turnos das escolas de ensino médio que queriam fechar. Bom, é isso. Eu agradeço muito por você ter tocado na questão do recurso hídrico escasso. Tem que ter muita essa consciência. É escasso. O rio está lá, mas não é para toda... Se não cuidar dele, ele vai acabar. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pelo trabalho da professora. Eu estou realmente mais animada, né? Obrigada. E a minha pergunta é em relação mesmo a essa parte do empoderamento das mulheres. Na sua, que a senhora acompanhou, você ainda acompanha, o que a senhora observa que o embate mais difícil que elas venceram na cidade? Considerando política, apoio mesmo para que o produto delas tivesse realmente um acesso, escoamento na sociedade. O que a senhora destaca como que foi de maior dificuldade para elas vencerem? Bom, eu acho que o mais difícil ainda é aquele que é o sonho maior delas, né? Que é a escola. A escola de ensino superior, não o ITEC, não também escola à distância da Federal, não. Escola funcionando lá, dando emprego lá, os filhos dela lá, estudando, e não vão sair mais para cortar a cana e voltar o bagaço, como elas dizem. Esse está a caminho. Mas imagina, elas candidataram, acreditam? 3 candidataram, nenhuma foi eleita, mas descobriram como é que é o joguinho, né? A próxima já não vão mais aceitar a entrar em cota. Eu entrei porque tinha que ter uma cota. Me usaram. Já foi uma experiência boa, não é? É preciso que nós também tomemos conta do processo político. Não tem jeito de mudar o mundo se não for a política. A ditadura também não muda, não. É o processo democrático que faz isso. E por que a verba tem uma distribuição diferenciada? Por que é cota para nós? Só de 30? Tem que ser, no mínimo, 50-50. Os homens valem muito, mas não valem mais do que nós, né? Todas as mudanças que a gente vê ultimamente estão à frente uma mulher. Sempre estiveram um pouco atrás. Não queriam aparecer. Agora não querem mais ficar também atrás, mas não. Agora já tem espaço para aparecer e se assumir como mulheres que não têm, como elas se chamam de mulheres guerreiras. Elas não têm muito medo. Difícil é convencer político a ser sério. O mais difícil é convencer um prefeito de que ele está ali porque ele quis e porque ele prometeu coisas. Ele, inclusive, comprou votos. Então, o mínimo que tem que fazer é prometer, é fazer o que tem que fazer. É difícil isso. Outra coisa também difícil é fazer com que eles entendam que o que elas estão querendo é um direito garantido em lei. Elas querem, por exemplo, acesso ao médico e não seja levada por um vereador. O vereador se dispõe a levar a pessoa que é amiga dele para ter um acesso à consulta. Ela acha absurdo. Mas como que pode isso? Eu só tenho acesso a médico se o vereador me levar. Eu sei muito bem procurar meu direito.
que elas estão se recusando à tutela. A tutela de político demagogo, né? Porque à medida que ele acha que ele tem o direito de assegurar a vaga no sistema público de saúde, isso é um escândalo. Isso tudo foi denunciado, claro que não gostaram muito. Não sei se foi mexido também. Fizeram um inferno com isso lá, porque eles denunciaram, elas mesmas denunciaram o hospital, denunciaram o conselho de merenda escolar, que estava desviando merenda das crianças. Enfrentaram todos, mas elas ganharam quase todas as batalhas. Suspenderam com isso a verba. Claro que é um preço, né, gente? Quando elas denunciam o hospital da cidade, tem um preço que é reter a verba da cidade. Quando elas denunciam a merenda, retém o desvio da merenda, retém também a verba da educação. A professora lá, do presidente do sindicato dos trabalhadores do ensino municipal, ela acompanha tudo, eles acompanham todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. Elas ganham mais do que as professoras do ensino médio. E quando sobra dinheiro, elas fazem ratear entre elas, entre a escola delas. Vereador não põe mais dinheiro de educação lá, não, e nem prefeito, porque elas denunciam, elas fazem greve, elas têm uma coisa chamada, uma capacidade de mobilização, elas são muito unidas. E elas ajudaram muito, as professoras municipais e algumas estaduais, elas também ajudaram muito nessa luta pelo ensino superior, presencial, público, gratuito e de qualidade, sabe? Foi muito bom elas terem ajudado essas mulheres. Elas também entraram no jogo. Quando eu digo assim que eu devo muito a muitas pessoas corajosas da cidade, é porque muitas professoras do ensino médio e do ensino municipal me ajudaram. E posso assegurar que na minha cidade, o ensino municipal está em melhor situação do que o ensino do Estado. Foi isso que você queria saber, né? O maior sonho ainda está a caminho, mas vai sair em 2015, se Deus quiser. Mas eu que agradeço. Então, agradeço a professora Maria do Sampaio pela presença, foi ótimo toda a sua explanação. Considerando o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia esse ano, né, pessoal, que é Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, eu acho que as palavras da professora Maria do Sampaio ficou assim, ilustrou muito a importância do papel da mulher também para o desenvolvimento social. Então, assim, eu acho que nós começamos muito bem os cafés científicos. Quero aproveitar esse momento para convidar todos vocês que participaram deste café para participar dos próximos também. Nós teremos todas terças e quintas do mês de outubro, né, várias temáticas que serão abordadas nos próximos cafés científicos. E quero também passar uma orientação para os coordenadores das UITECs, vocês aproveitarem e passar uma lista de presença também, registrar a presença de todas as pessoas que, né, participaram conosco hoje desse café científico. Depois eu vou cobrar essa lista de vocês. No mais, eu agradeço muito a presença de todos vocês, né, por terem, né, prestigiado este café científico. E a gente eu vou mandar depois para os coordenadores a tese da professora Maria do Rosário, o contato dela. Se alguém tiver depois, porventura, alguma dúvida, vai ter esse contato, esse e-mail, a tese, para poder fazer o contato com ela, tudo bem? Obrigada. Eu quero fazer as considerações finais, né, gente? Eu não sou política, mas eu tenho direito a considerações finais. Bom, eu queria agradecer muito a Lívia e a Secretaria do Estado de Ciência e Tecnologia. E colocar a primeira questão é a seguinte: produzir conhecimento, produzir informação é fundamental, né? Quanto mais a gente publicar coisas sobre as regiões todas do Estado, as regiões todas do país, mais os problemas ficam evidenciados e provavelmente mais chances nós temos de ter as intervenções que eles precisam. O segundo ponto é que as mulheres sempre lutaram, sempre. Desde a época pré-histórica, os homens iam caçar, mas quem inventou a agricultura foi a mulher. Quem botava a comida mesmo garantida na mesa era a mulher. Ela nunca se afastou desse papel. No entanto, ela sempre foi relegada a um plano secundário,
quando das questões da militância política, da representação política. Claro que nós estamos hoje com um quadro muito diferente, né? Para começar, que nós temos 2 mulheres candidatando em situações assim, 2 mulheres se rivalizando neste momento pela presidência da República. Ainda queria lembrar que mais 3 mulheres, se não me engano, estão comandando países importantes da América Latina, como o Chile, a Argentina e a República Dominicana, se não me engano, ou a Costa Rica. Enfim, nós tivemos um salto enorme. Então, eu queria convidar todas as pessoas que estão me assistindo e agradecê-las por isso, para também preocupar um pouco mais com as questões, da luta feminina. Não aquele feminismo tolo de achar que homem não vale nada, isso é uma bobagem. Mas para o empoderamento das mulheres, não só econômico, não só social, mas também político. Para que o que elas falem, para que as políticas de defesa da mulher sejam de fato efetivadas, né? Elas têm políticas próprias só para elas. Então elas devem ser cumpridas. Correto? Então, se cada um de nós estudar mais as mulheres do nosso município, elas terão, então, mais evidência. Se cada um dos pesquisadores da região tiver compromisso com as mudanças e ajudar o pessoal a mudar, a haver um caminho de mudança, juntos a gente pode mais. O meu pouco, o outro pouco do outro fica o suficiente para fazer uma boa mudança, não é? Não pode pegar a pesquisa, engavetar e sair de lá com o título de doutora e sair pior porque não mudou nada. Nós não nascemos, nós não somos formigas, né? Formiga veio, montou uma organização do trabalho, produz o que tem que produzir, obedece, reproduz. Produz, tem que produzir, reproduz e reproduz. Não, nós íamos trabalhar, reproduzir, mas mudar o que deve ser mudado, porque nós temos inteligência para isso. Não vou questionar quem deu, mas viemos com inteligência para deixar o mundo melhor para nós e para os outros também. Não é só o meu mundo interno, interior, a minha singularidade que merece o conforto, que merece uma satisfação. Porque eu não sou sozinha, eu só existo porque o outro me reconhece como tal. Se o outro não me reconhece, eu não tenho existência. Para cada um de nós existir, é preciso que o outro reconheça você como tal. Então, o convite para o ser humano que a gente tem que fazer é esse. Qual que é o seu papel, além de ter filhos e trabalhar? Porque a inteligência que Deus lhe deu, ou qualquer outra energia superior que nos dotou de inteligência, ela é para muito mais do que isso. Eu tenho certeza que nenhum de nós veio aqui apenas para trabalhar e fazer filhos. Dá para fazer mais. Tá? Eu agradeço muito a todo mundo. Obrigada.